Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, segundo livro da lei. Nós vamos ler o capítulo 1. Então, leremos o capítulo 1 todo, e a pregação está concentrada dos versículos 8 até o fim deste capítulo. Esse sermão faz parte de uma série de pregações em Êxodo. Então, hoje vamos ouvir o capítulo 1. Na semana que vem, se Deus nos permitir, vamos ouvir o capítulo 2 até o versículo 10. Então, leamos, diz assim, a palavra do nosso grande Deus. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Vamos orar mais uma vez e vamos pedir uma bênção de Deus sobre a pregação da sua palavra. Oremos. Ó Senhor nosso Deus, mais uma vez nós te agradecemos pela oportunidade rica de ouvirmos a tua palavra. Palavra que criou este mundo, Senhor, do nada. Palavra que é poderosa. Palavra que tem o poder para ressuscitar um homem morto nos seus pecados. Para fazer do nada uma nova geração para o serviço do Senhor. Que nós possamos ter a atenção devida aqui, Senhor. Que todas as preocupações, ansiedades, pensamentos, ó Pai, que venham a divergir da atenção que o Senhor requer de nós, especialmente nesse momento, sejam dissipadas, Senhor. E que nós tenhamos um coração disposto a não apenas chamar pelos ouvidos a Tua palavra, mas que tenhamos o desejo sincero de praticar a Tua palavra, Senhor. Para que assim o Teu nome seja glorificado e o Teu reino venha nesse mundo. É o que nós te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, meus irmãos, há muitas maneiras pelas quais Satanás intenta contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E hoje em dia,
se vamos apenas declarar uma dessas maneiras, podemos dizer que Satanás, ele vira todos os seus canhões, podemos dizer assim, contra as famílias. E não é à toa que todas as ações das quais nós temos, todas as ideias que nós temos ouvido atualmente, por exemplo, ideologia de gênero, feminismo, né, que já está há um tempo maior em nosso meio, novos conceitos sobre casamento, por exemplo, poligamia, tudo isso, meus irmãos, são os ardis, está dentro de um método de Satanás para atacar as famílias. Bem como pelos governos, por causa da má administração pecaminosa, nós somos assaltados com uma inflação absurda, de forma que nosso poder de compra aumenta e, consequentemente, temos que sair para passar mais tempo fora de casa, trabalharmos e assim podemos cuidar das nossas necessidades, das nossas famílias. Então, meus irmãos, tudo isso está dentro de um programa, dentro de uma agenda em que os governos do mundo colaboram com aquilo que é a batalha, a guerra espiritual, da qual Satanás ele tem atuado. Mas essas coisas, meus irmãos, esse ataque à família ou às famílias, não é algo novo debaixo do sol. Em verdade, nós vemos a mesma coisa acontecendo aqui no nosso texto. Então, nós vamos observar esse texto, vamos identificar como Satanás atuou no passado, como ele atua hoje e o que precisamos fazer, então, para glorificarmos a Deus nesse mundo a despeito de todas as dificuldades. Então, vamos atentar agora seriamente para a palavra do Senhor. Os primeiros 7 versículos que nós lemos mostram a unidade da palavra de Deus como um todo. E esse início é uma maneira de conectar agora, o que vem agora, na história da redenção, com aquilo que aconteceu em Gênesis. Nós observamos aqui pessoas como Jacó e os seus filhos, José, 70 pessoas que entraram no Egito. Então, temos aqui a conexão da palavra de Deus com o livro de Gênesis, onde, devemos lembrar, em Gênesis, após o pecado, Deus colocou uma antítese. Haveriam filhos da mulher, filhos da promessa, e filhos da serpente. E essas duas sementes estariam em pé de guerra. E exatamente isso que nós temos aqui em Êxodo. Nós temos um filho da serpente, que é Faraó, e temos os filhos da promessa, que é o povo de Deus. Então, Gênesis termina com a nação de Deus sendo muito abençoada. Nós lemos aqui que eles se multiplicaram, toda aquela geração se tornou fecunda, versículo 7, aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Então, em contraste com esses 7 versículos, nós temos agora momentos de bênção outrora, e agora temos momentos de tensão, momentos de calamidades acontecendo aqui. Então, vamos dar atenção ao versículo 8 e o que nós observamos aqui. Temos agora a ligação entre mentes. Então, dado todo esse contexto de bênçãos do passado, o que acontece agora? Se levanta um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Então, muitas gerações haviam se passado, e é dito aqui que esse rei não conhecia a José. Não conhecer a José não significa que esse rei não conhecia a história de José e tudo aquilo que ele tinha feito para o Egito no passado. O significado aqui é que esse rei não levou em conta, não levou em consideração a misericórdia de Deus ao próprio Egito, uma graça comum por meio de José, que era israelita, povo de Deus, povo de Yahvé. E a sua falta de consideração, ela começa a ser expressa a partir do versículo 9. Nós lemos, ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Então, primeiro ponto, primeira consideração que vamos dar aqui dentro desse texto é o seguinte, que Faraó, ou podemos dizer que Satanás, lembra da antítese?
usa o Estado com uma preocupação que ele tem no nível ali temporal, mas esse fator temporal, devemos sempre lembrar, tem algo acima disso, tem algo espiritual aí. Então, assim, no nível temporal, Faraó, ou Satanás, né, usando o Estado para deliberar em termos de sua preocupação. E a preocupação dele é a seguinte: o crescimento dos israelitas na sua terra, no seu espaço. E sempre devemos trabalhar com essa antítese, com essa dicotomia. Aqui, na verdade, é Satanás preocupado com o crescimento do povo de Deus na terra. Esse que nós temos aqui. E esse é o modo como Satanás tem operado pelo Estado egípcio. Ele vai agora trabalhar contra a promessa e a vontade de Deus. Salmo 2 é um salmo que expressa essa luta que os reinos da terra têm contra Deus e contra seu ungido. Acho que é um salmo conhecido também aqui, né? Então, nós devemos entender que isso é o fato da realidade. Satanás está sempre usando os reis da terra como os filhos da serpente para atacar o ungido, e não só o ungido, não só a Cristo, mas atacar todo o seu povo nessa terra. Então, Faraó, ou Satanás, aqui estão descontentes, porque esse crescimento é trabalho de Deus. Isso não pode continuar. Isso é a promessa de Deus sendo efetivada, concretizada, e Satanás ele tem que lutar contra essa promessa, essa vontade de Deus. Veja como o que está acontecendo aqui, em Êxodo 1, é algo que Deus prometeu lá no passado. Veja a conexão com Gênesis. Veja Gênesis 13, versículo 16. Gênesis 13, 16. Então, ao povo, Abrão, né, que é o povo hebreu, de onde viria o Cristo, o descendente, veja o que está acontecendo. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Então, essa promessa que está sendo realizada em Êxodo. Também, capítulo 17, versículo 20, temos uma repetição disso. 17 e 20 diz assim: Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Então, disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamará de Isaque. Ele fala sobre a aliança que Deus havia de dar a ele, mas o versículo 20 é o nosso foco. Quanto a Ismael te ouvi, abençoá-lo-ei, falei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. E aí fala, né, da bênção, da aliança de Deus com Isaque. E o mesmo fator multiplicador estaria sobre ele. Capítulo 35, o último texto, para a gente não se delongar demais nessa promessa, mas Gênesis 35, 11 confirma essa promessa, dizendo assim: Diz-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Isso agora já é para Jacó. Abraão, Jacó. Já passou um tempo. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Então fala sobre esse aspecto mais uma vez, né? Multiplicador na vida do povo de Deus. Essa é a vontade de Deus para o seu povo aqui no Antigo Testamento. Então, observe o versículo 9 novamente, do nosso texto em Êxodo, e vamos ver como isso mexe com a força do Egito. Isso mexe com a força do reino desse mundo. Vamos ler novamente. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel, isso é Faraó dizendo, é mais numeroso e mais forte do que nós. Então, mais numeroso e mais forte do que nós.
multiplicação, povo grande de Deus, é evidenciado, é colocado diante desse contexto a força do povo de Deus. A preocupação que Faraó teve em relação a essa multiplicação é a preocupação desse povo se tornar mais forte do que o seu próprio povo. Então, veja agora o que Satanás, o Faraó, né, que é o seu instrumento, procura fazer, versículo 10. Nós lemos assim: Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Uma coisa muito importante de nós observarmos aqui: toda a tentativa de Faraó tentará se dar por um meio muito assim astucioso, muito sutil. Nós lemos assim: usemos de astúcia para com ele. Então não será de início algo assim totalmente escrachado, né? O motivo de Faraó já colocado quais são esses motivos, mas o desejo dele de enfraquecer o povo de Israel vai ser por meio assim muito sutil. E essa sutileza nós vemos aqui no aspecto de colocá-los para serem feitores de obra. Eles trabalhariam muito, e então isso tenderia a enfraquecê-los materialmente e também espiritualmente. Então, essa é a primeira coisa que nós observamos aqui, meus irmãos. Como Satanás usa o poder político, o Estado, para limitar, para derrubar, para fazer o povo de Deus perder a sua força. Isso é a sua maneira astuciosa. Agora, uma segunda coisa que nós temos aqui, né? E já entramos nessa coisa, na verdade, como eu falei, essa sutileza. Essa palavra astúcia que nós vemos aqui, no versículo 10, ela tem um significado de sabedoria. É claro que a sabedoria não é aquela sabedoria que procede de Deus com uma finalidade boa e para a sua glória. Pelo contrário, essa sabedoria aqui é uma sabedoria para o mal. Essa astúcia aqui é aquela mesma astúcia que Satanás lá atrás, no passado, usou para enganar os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, novamente, a estratégia permanece. O modo de fazer as coisas, ele continua. Lá atrás e agora a mesma coisa. Vamos tentar aqui de forma astuciosa enfraquecer o povo de Deus. Então, o propósito dessa sabedoria é uma sabedoria para o mal. E ela tende a enfraquecer e a escravizar o povo de Deus. Agora, falando mais sobre como, então, Faraó busca enfraquecer e escravizar o povo de Deus, vamos agora pensar em duas coisas que estão aqui no nosso texto. Vamos declarar duas coisas aqui. A primeira é que Faraó buscará enfraquecer e escravizar o povo pelo trabalho. Satanás e Faraó, eles fazem, a maneira como conduz-se isso de forma astuciosa é pelo trabalho. Versículo 11, nós lemos: E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras. Então, a preocupação deles era a força desse povo, final do versículo 10, o medo desse povo se juntar contra os inimigos e então fazer com que o Império Egípcio entre em colapso. Eles então colocam esse povo debaixo de feitores de obra, de capatazes, ou pessoas que vão oprimir esses homens pelo trabalho, para os afligirem com as suas cargas. E a missão aqui, conforme o texto, é construir duas cidades armazém, Pitom e Ramsés. São cidades depósitos que concentrarão armas para que, na eventualidade de inimigos que vêm do norte, os egípcios puderem contra-atacar e ter uma logística para combaterem os seus inimigos. Então, Jael aqui ele é designado para construir essas cidades que vão prover a segurança do Egito. Agora, outra coisa que deriva, então, desse enfraquecimento e pelo trabalho, né? Essa forma de escravizar pelo trabalho, algo que deriva disso é que no desenrolar dessa situação, consequentemente, Satanás aqui e Faraó, né? Vou colocar sempre esses dois personagens, eles procuram desencorajar
o casamento e a questão de filhos. Lembra-se que o intento final é que esse povo não se multiplique. Estão trabalhando, eles estariam numa condição de enfraquecimento em relação a casamento e filhos. Por exemplo, imagina você lá nos pés, nas sandálias dos israelitas, e poderiam pensar eles em suas casas, esposos, dizendo assim, bom, não vale a pena ter filhos. Porque quem vai querer ter filhos para a escravidão, para a opressão? Então, vamos procurar aqui, vamos nos cuidar para que não tenhamos filhos. Eles não são especiais. O povo de Deus aqui não é um povo especial, é como nós, de carne e osso. As nossas preocupações, hoje em dia, em termos do trabalho, né, as contas e tudo aquilo que a gente paga, a gente chega ao ponto de dizer assim, bom, então não vale a pena ter filhos. Não vale a pena trazer filhos se nós não temos condições de cuidar deles, ou não vale a pena ter filhos para esse mundo tão estranho que nós estamos vivendo atualmente. Então, isso é uma consideração, meus irmãos, que nós devemos ter daqui, desse texto. A palavra de Deus está nos chamando a combater esse tipo de ação sutil de Satanás em nossas famílias. Isso é a aplicação que deriva daqui. Satanás faz exatamente como ele fez no passado. Ele não muda. A estratégia é a mesma. O modo, os instrumentos de operação talvez sejam diferentes. As ideologias são diferentes. Mas o objetivo é o mesmo. Não é isso que nós estamos vendo atualmente? Uma propaganda, um lobby para que nós estejamos fora de casa, direto, assim, o dia todo fora de casa. E não somente os homens, mas as mulheres também. Tá difícil. Então, você precisa trabalhar também. Esposa precisa trabalhar também. E aí, com quem ficarão os nossos filhos? Babá, creche. Ou, quer saber? Não vamos ter. Vamos usar os métodos aí para que nós não tenhamos filhos, porque nós não temos condições. Meus irmãos, eu sei que é difícil tudo aquilo que nós vivenciamos agora, mas atrás disso, nós estamos percebendo aqui, nesse texto, que é uma bênção e promessa de Deus, vontade de Deus, um povo numeroso e um povo forte. Nisso nós vemos a força do povo aqui, um povo numeroso, um povo que preocupa as nações opressoras, aqueles que estão agindo pela vontade de Satanás. Então não posso casar. Muitos solteiros talvez pensem hoje, eu não posso casar. Ou se casam, não podemos ter filhos. E aí isso continua como, ao final das contas, isso é uma adoração a Deus, sabe? Uma negação da adoração a Deus. Não tenho condições, estou super atarefado. Imagine que esse povo aqui também não teria condições, não teria tempo para devotar tempo a Deus, adorar a Deus. Consequência também de toda essa opressão. E não adorando a Deus, logicamente, as consequências de não casamento e filhos, elas derivam da falta de adoração a Deus. Muito sutil, meus irmãos. Muito sutil. Então, vamos enfraquecer o povo de Deus para que ele não seja mais forte do que nós. Vamos colocar ali no trabalho difícil por causa da condição econômica. Vamos colocar também o feminismo. Vamos mostrar para as mulheres como elas são oprimidas, escravizadas por seus maridos, de forma que elas tenham que sair e se libertar de suas casas. Veja como a condição da mulher diante de um fogão, cuidando de seus filhos, veja, isso é muito ruim. Você não pode deixar que isso aconteça com você. O divórcio sendo promovido, infelizmente, chega-se na igreja também, altos índices de divórcio. Vamos desconstruir a família. Afinal de contas, Satanás ele age contra a família. Vamos dizer que família não é pai e mãe. Vamos dizer que família pode ser pai, dois homens. Ou duas mulheres que adotam uma criança. Ou vamos dizer que família é o pai, duas mulheres, né? A famosa poligamia. Vamos desconstruir o gênero. Porque se for assim, ninguém vai querer ter filhos mais, né? Então, Satanás está à obra, e nós temos que entender isso. Mas veja que a despeito de toda a ação de Faraó aqui, Deus ele é soberano. Deus
ele não retroage à sua promessa, aos seus propósitos, por causa das ações dos homens maus, por causa da ação do homem mais poderoso. Isso não é suficiente para Deus. E como ele abençoa, então, o seu filho, e aí chegamos aqui, seus filhos, né? O seu povo, e nós chegamos na terceira parte desse texto, que Deus, então, abençoa o seu povo com filhos. De certa forma, já estamos dizendo isso também, né? Mas, na sequência do texto, nós lemos sobre isso, versículo 12. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. E então temos mais tirania no versículo 13. Vamos apertar mais eles para que isso não aconteça. Então observe bem que a bênção do Senhor em nosso texto, ela está ligada a filhos. Filhos. Lembra? Entraram 70 pessoas e agora tem uma grande multidão. E vai até o capítulo 12 de Êxodo, e vamos ver o versículo 37. A gente vai ter aqui o final dessa história, né? Na verdade. Êxodo 12, versículo 37. Então, Êxodo 12, 17 diz assim: Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Então, 70 pessoas entraram no Egito. Quantas pessoas saíram? Milhares de pessoas, né? Aqui só contabilizou os homens, sem contar mulheres e crianças. Então, meus irmãos, veja a consideração que nós devemos dar a esse assunto em contraste com como o mundo dá essa consideração. Veja de novo o versículo 12. Nós vemos assim: de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. O que quer dizer isso? Que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. A tradução aqui, ela tem o sentido de que os egípcios tinham nojo dos hebreus. Tinham nojo pelo fato de eles estarem se multiplicando. Eles revelaram o seu caráter odioso a essa maneira como Deus estava abençoando o seu povo. Meus irmãos, é igualzinho no mundo de hoje. É muito parecido. As pessoas também têm nojo de quantidade de filhos. Você tem um filho, você tem 2 filhos, aí quando você pensa em ter o terceiro, quem nunca ouviu? Ah, agora você vai ligar, não vai? Não é isso? Acho que quem tem um número grande de filhos aqui já, em algum momento, ouviu sobre isso, né? Ou então você fala, se apresenta e fala assim: eu tenho 4. Misericórdia, meu Deus do céu. Então ainda usa o nome de Deus, sabe? De forma vã, para demonstrar toda a sua ojeriza, seu nojo, a quantidade de filhos. Então isso está totalmente em voga nos dias de hoje. Não só as pessoas do mundo odeiam filhos, mas infelizmente, meus irmãos, pessoas que se dizem cristãs dentro da igreja odeiam filhos. Infelizmente, pessoas estão seguindo aquela mesma ideia de não ter filhos e terem o quê? Petzinho, né? Pet. Considerar o seu pet como seu filhão, né? Sua filha. Isso que é nojento, meus irmãos. Aos olhos de Deus, isso é nojento. Não que a gente desconsidere os animais, né? Porém, uma criança tem muito mais valor do que um animal. Então, Satanás está promovendo isso no meio da igreja. Uma cultura de propaganda anti-filhos. Basta você ver uma propaganda de banco. A família perfeita, o casal lindo, é o pai e a mãe,
tá lá um menino, uma menina e o petzinho, o cachorrinho, eles estão todos na foto rindo, vida boa, próspera, financeiramente não faltam nada para eles. E como é a configuração de suas famílias? 2 filhos. Casalzinho, né? Ideal, casalzinho. Eu não estou dizendo, meus irmãos, se você tem 2 filhos, que isso é ruim e que isso não seja a bênção de Deus na sua vida. Não, isso não está em discussão aqui. A discussão aqui, meus irmãos, é a nossa atitude. Nós devemos saber ler essa situação e como é a motivação do nosso coração em relação a filhos. Se nós amamos essa herança do Senhor ou se nós temos o mesmo pensamento do mundo. E nós não somos chamados a ter o pensamento do Egito, do mundo ao nosso redor. Faraó do nosso tempo. Devemos pensar diferentemente disso. Isso é o que deriva, mais uma vez, do nosso texto. Então, meus irmãos, nunca caiam nesse tipo de conto de que os filhos são coisas ruins. Não é verdade. É difícil cuidar de filhos. Claro, é muito difícil. E você perde noites, você chora por eles, eles ficam doentes e você precisa cuidar da educação deles. Sim, é difícil. Mas você ainda não é um escravizado como esse povo aqui. Você ainda tem água quente em casa, você tem disponibilidade médica, por mais precária que talvez seja o SUS, você ainda tem. A sua situação é muito melhor do que a situação dos israelitas aqui. O seu trabalho ainda rende alguma coisa, apesar da escassez de recursos, né? Mas ainda não é uma tirania opressora, onde você não recebe nada, ou talvez receba apenas a ração diária. Então, por mais difícil que seja a situação de ter filhos, isso faz parte do modo operante da vida cristã. Nós somos chamados a ter uma vida difícil mesmo. Somos chamados a trabalhar mesmo. Trabalhar diariamente. Não só lá fora, mas também em casa, para o cuidado das nossas crianças. Mas talvez você vai dizer, pastor, e a questão da responsabilidade? Também não é um fator que devemos considerar? A responsabilidade individual, a responsabilidade cristã. Meus irmãos, quando se fala sobre responsabilidade cristã na Bíblia, isso geralmente está ali unido a um contexto moral, de pecado. Então você peca, você é responsável por isso. Você toma uma decisão errada, no tocante à vontade de Deus, você então recebe consequências. Mas, meus irmãos, nunca é dito sobre responsabilidade ligada ao fator filhos. Na Bíblia nós não temos isso nunca acontecendo. Pelo contrário, nós temos, por exemplo, uma Ana, lá em 1 Samuel, chorando a Deus porque não tinha filhos e dizendo, dá-me filhos, Senhor. E ela não saía do templo, orando, chorando, buscando, e quando Deus deu um filho para ela, ela consagrou a primícia do seu ventre ao Senhor, dando Samuel ao serviço do templo. Quando você vê outras partes das Escrituras, você sempre vai ver a esterilidade, ou a consideração sobre a esterilidade, como um fator assim, de diminuição. As mulheres se sentiam diminuídas por causa disso, por serem estéreis. E a verdade sobre filhos é sempre positiva na Escritura. Veja, por exemplo, Salmo 127, 128, são os salmos considerados salmos da família. Salmo 127, 128. É dito assim, versículo 3. Então o Salmo fala sobre o trabalho, sobre a questão de se você se desvincular da adoração a Deus, o trabalho é vão e inútil. Aí depois fala sobre os filhos, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Isso assim, uma graça do Senhor. O galardão é uma coisa imerecida, quando Deus dá, é algo gracioso. Está dizendo, então, Deus te concedeu uma herança, Deus te concedeu um galardão, algo que você não merecia, filhos, fruto do ventre. Agora, versículo 4, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E versículo 5 diz, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, imagina aquele cesto cheio de flechas,
a quantidade, número deles, né, iria proteger aquele valente. A quantidade de filhos protegerá você, pai e mãe. Protegerá a igreja. Fortalecerá a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Ainda tem o Salmo 128, que diz assim, primeiro fala sobre o trabalho, né? Versículo 1 e 2. Aí versículo 3, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, que bênção! Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. De novo, aquela questão de ser feliz, né? O bem-aventurado. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele fala, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel, povo forte, povo em paz. Famílias numerosas servindo ao Senhor, faz Satanás tremer nessa terra. Faz os governos se preocuparem muito com os seus agentes de Satanás nesse mundo. Então, versículo 14 do nosso texto mostra como Satanás percebeu que as suas ações sutis não surtiram efeito. E então ele sobe, ele escala ainda mais a sua ação, e aí já não vai ser mais sutil, vai ser algo realmente aberto. Então, 14. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Isso quer dizer que, se antes os tijolos, o barro e o tijolo chegava para eles construir a cidade, agora vocês mesmos vão ter que fazer do barro esses tijolos, vão aumentar o serviço sobre vocês. E também no campo, trabalhando no campo, vocês estarão ali ainda com todo o seu tempo disponível para o serviço de Faraó, né? E chama isso de tirania, né? Serviram a Faraó com tirania. Mas então o versículo 15 mostra essa escalada. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Então, nós lemos na sequência que as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Isso aqui é algo muito importante também. Nós estamos vendo através dessas duas mulheres aqui. Então, elas temeram ao Senhor. E por temerem ao Senhor, não fizeram como Faraó assim queria. E o objetivo delas, ou elas foram chamadas para matar os meninos. Os meninos, os homens haveriam de morrer. Então temos mais uma coisa aqui acontecendo no nosso texto. Sabe aquela famosa expressão, casamento misto? É isso que Satanás intenta aqui. Se os meninos morrem, e só há meninas e meninas em abundância em Israel, obviamente, essas meninas casariam com os egípcios. Por casarem com os egípcios, toda a cultura de Yahvé iria ser dissipada e as gerações futuras adorariam os deuses do Egito. E é assim que devemos entender o porquê de nós, crentes reformados, ou com essa visão bíblica, né? Nós somos a única igreja fiel nesse mundo, mas porque nós não devemos deixar nossos filhos casarem-se com pessoas de fora da fé, porque no decurso do tempo, toda aquela identificação com Deus será dissipada. Não pode. As gerações devem continuar servindo a Deus. Mas então, essas mulheres que temiam a Deus e sabiam que assassinar era algo errado, apesar de aqui não termos ainda, né, Êxodo 20, não matarás, mas não significa que elas não tinham temor quanto a esse assunto. Elas então preservam essas crianças, esses meninos. E é interessante, meus irmãos, que a ação dessas mulheres foi abençoada. Quando nós lemos assim, primeiramente, elas tiveram que mentir a Faraó, né? E uma discussão aqui no versículo 18, Faraó chama essas mulheres,
essas parteiras, e pergunta: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Então, elas usaram de um ardil, e a discussão aqui é a seguinte: então, um cristão pode mentir? Essa é uma discussão que se tem aqui em relação a esse assunto. Meus irmãos, como nenhum mandamento se contradiz a outro mandamento, eu creio que esse aspecto do 9º mandamento aqui, sendo chocado com o 6º mandamento, então temos verdade ou mentira, né, no 9º mandamento, e aqui temos matar, assassinar ou não assassinar. Eu creio que aqui a verdade de Deus ela foi expressa. Então esse ardil que elas usaram, que alguns chamam de mentira de necessidade, isso aqui, na verdade, é conservar a verdade de Deus e a preservação da vida. 6º mandamento. Isso acontece depois com Raabe. Raabe esconde os espias. E ela, então, de novo, aquela mentira de necessidade, né? Ela fala: não, já foram. Vai atrás deles que vocês vão alcançar eles. Então, ela preservou aquelas pessoas. Então, vida e a verdade de Deus são mantidas aqui. Na época da Segunda Guerra Mundial, eu conheço algumas pessoas da Igreja Reformada do Canadá que contaram a história dos seus avós e como naquele tempo eles esconderam judeus em suas casas. Os alemães invadiram a Holanda e foram atrás dos judeus, e essas famílias reformadas, quando tinha lá Gestapo batendo na porta deles, a polícia alemã: tem judeu aí? E disseram: não tem nenhum judeu aqui, mas tinha judeu escondido lá. Então, a vida deve ser preservada e a verdade de Deus é quem deve ser preservada. Mas então, o que Deus faz com relação a essa atitude? Deus abençoa a atitude dessas mulheres. Versículo 20. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. É bem interessante esse versículo, meus irmãos, porque a ideia aqui é que essas mulheres, elas não podiam ter filhos. Assim, o texto, na sua essência, no original, inclina para uma interpretação de que essas mulheres eram estéreis. E então, por essa ação, Deus abriu a madre e elas se tornaram mães. E Deus constituiu família, né? Então, de novo, família, bênção de Deus, o alvo preferido de Satanás. Também eu citei Raabe, aquela ação de Raabe, né? E Hebreus capítulo 11, você pode ler depois, vai falar sobre Raabe, como Deus abençoou Raabe, e coloca em comparação com aquela bênção a atitude de Raabe de preservar aquelas vidas. Então, Deus abençoa o seu povo. E versículo 22, então, para fechar, então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Esse versículo, então, abre a nossa próxima pregação no capítulo 2. Capítulo 1 temos essa visão generalizada, macro, do que está acontecendo, e no 2, uma visão mais microscópica. Vamos agora pegar todas as famílias, vamos numa família específica, a família de Moisés, e vamos ver como isso aconteceu. Então, vamos ver como Deus abençoou toda a situação ali também em Moisés. Então, meus irmãos, para concluir, para resumir e concluir, não há dúvidas de que Deus ele tem como propósito o crescimento do seu povo, e a força está na quantidade de filhos. Eu sei, é difícil na Europa também, mas os muçulmanos estão à obra. Os muçulmanos estão invadindo a Europa e eles têm 6, 7, 10 filhos. E eles não são ricos, eles têm esses filhos todos. Enquanto os cristãos da Europa, está havendo uma crise lá, eles não têm filhos, não querem ter filhos. Isso gera todo um caos, não só em termos da igreja, mas em termos sociais. Muitas pessoas têm discutido a questão de previdência. Então a população está envelhecendo e não tem pessoas jovens para contribuir. Então todo um caos é gerado, porque
se negligencia a vontade de Deus. Se o mundo vai fazer isso, meu irmão, minha irmã, você faça diferente. Não atenda essa voz, atenda a voz do Senhor. E Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar. Não tem situação mais difícil que o Senhor não possa te ajudar. Aqui foi colocado uma situação muito difícil e o Senhor abençoou. Para você também. Pode ser a situação mais difícil agora, mas o Senhor vai abençoar. A herança do Senhor são os filhos. Amém.